Olá pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um blog de leituras do 1001 capítulos. Hoje é terça-feira, um dia perfeitamente aceitável para se começar um vlog, ainda que eu tenha decidido que esse canal vai voltar a ser o que era antes, né? Eu tomei vergonha na minha cara e decidi voltar com o conteúdo antigo do blog, do site, do canal. Que era, além de vlogs, eu jamais irei parar com os vlogs, vídeos onde eu também falava sobre outros livros. Livros que às vezes eu já li, dava alguns tipos de indicações, fazia resenhas. Eu sinto falta de fazer resenhas, ainda que ninguém as assista. Então talvez os vlogs não sejam mais semanais, talvez eles sejam tipo, posto um vlog toda vez que eu tiver conteúdo. Porque às vezes, gente, uma semana é muito pouco tempo, né? Minha vida é meio corrida. Mas enfim, como começamos essa semana? Começamos essa semana com as leituras de O Senhor da Torre, A Vá. Dei uma avançada nele. Se vocês assistiram o vídeo de leituras de setembro, vocês viram que eu perdi todo o meu vlog que devia ter ido ao ar na semana passada. Então tem muito progresso aqui que, enfim, vocês não vão saber. Mas eu dei uma boa avançada, eu dei uma atenção pro Senhor da Torre. Mas esse livro e a gente se dá bem em pequenas doses. Então temos aí ainda a leitura em andamento de O Senhor da Torre. Temos também a leitura em andamento de Geekerella. Eu tô mais ou menos na página 100, 110. Esse livro aqui tá muito interessante, tá muito engraçadinho. Ele tá exatamente o que eu pensei que seria, né? Um YA bem gostosinho, bem levinho, sem muita profundidade de conteúdo. E claro, completamente previsível, até porque é um reconto de Cinderela, né? Então tem certas coisas que vão seguir certos rumos, porque no Conto de Fadas é assim. E, além de Geekerella, eu comecei a ler no Kindle o Wicked Like a Wildfire. Esse livro aqui eu acho que vai rolar ali um realismo mágico. Ele é muito comparado com o Wild Beauty, que é de uma autora, a Anne-Marie McLemore, que ela só escreve realismo mágico. E ele tá sendo muito comparado com o outro. E se você ler as sinopses, até mesmo as capas, realmente tem várias semelhanças ali. Então, o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou ler aqui o Wicked Like a Wildfire e depois vou ler o Wild Beauty. E aí, vamos ver, eu vou fazer um comparativo aí. Esperem vídeo sobre isso. E por enquanto é isso. No Wicked eu li, acho que 2 páginas. Eu só realmente baixei ele no Kindle e comecei, tipo, li um pouquinho, só olhei pro livro. Já o Geekerella eu já tô um pouco mais aí engajada. Eu acho que eu vou terminar ele nos próximos dias e aí eu vou dando updates. Olá pessoas, hoje é quinta-feira e eu acabei... Ai meu Deus, cadê o livro? E eu acabei de terminar o muito fofo Geekerella. Gente, o livro é uma gracinha deliciosa, tem um romance muito gostosinho. A gente tem vários elementos aqui, né, de Cinderela, que a autora manteve e que ela também deu meio que uma repaginada, tipo assim, a abóbora, né, que vira a carruagem da Cinderela, é um food truck de comidinhas veganas, meu, é muito bem bolado, muito bem pensado. Isso aqui é um hino à cultura geek, é um hino pra todo mundo que faz parte de algum fandom, que se encontra ali nas páginas ou em episódios, ou enfim, que consegue escapar um pouco da realidade em um universo em que ela se sente em casa. É muito bacana. Teve uma cena aqui que foi até emocionante, gente. Eu só achei forçado um pouco as maldades ali da madrasta para com a Elle. Mas, tirando isso, tipo, eu achei que ela era, tipo, malvada até demais e a Elle, tipo, não reagia até demais. Então, só isso que eu achei um pouquinho forçado. Mas, de resto, foi um livro muito delicinha. Vai ter meio que uma continuação e eu não vejo a hora de ler, nem foi lançado ainda, mas aí a gente vai acompanhar uma outra personagem aqui que também apareceu no livro. E é isso, gente. Agora eu vou continuar a leitura de Wicked Like a Wildfire. E agora eu vou continuar a leitura de Wicked Like a Wildfire. Vamos ver que eu tô com um pouco de pé atrás. É muito engraçado, porque eu me propus a ler o Wicked e o Wild Beauty. E aí, até fazer um vídeo comparando os dois, já que eles estão sendo tão comparados, já que até a capa é parecida, que a sinopse é parecida. Só que o interessante é que nenhum dos dois é bem avaliado no Goodreads. Eu vou, inclusive, olhar os dados deles e já volto aqui. Voltei. E se eu falar pra vocês que até a avaliação dos livros é parecida, tipo assim, o Wicked foi avaliado no Goodreads, né? Por mais ou menos 2.000 e tantas pessoas.
e tem uma avaliação média de 3,61 estrelas, né? Quase ali, um pouco mais de 3 estrelas e meia é a média de avaliação dele. Já o Wild Beauty, ele foi lido por mais ou menos 3.000 pessoas e a avaliação dele é de, em média, 3,64 estrelas. Então, assim, tá a mesma coisa. E eu tô com o pé muito atrás, porque quase nunca livros que não são tão bem avaliados no Goodreads são bem avaliados por mim. Então eu vou me embrenhar nele agora, vamos ver, esperem aí por esse vídeo. Olá, pessoas! Hoje é sexta-feira e eu tenho duas coisas pra falar. Primeiro, é pra mostrar, gente. Eu acho que é o livro que eu tava mais aguardando em 2018. Esse e o Court of Frost and Starlight. Mas Court of Frost and Starlight já veio, foi, tipo, muito bom. Mas esse... Gente, eu tava sofrendo por esse livro. E ele finalmente chegou. Que é o Muse of Nightmares, da Laini Taylor, continuação de Strange the Dreamer. Puta que pariu. Gente, me dá dor de barriga só de imaginar a leitura desse livro aqui, porque eu sei que eu vou sofrer. A Laini Taylor faz a gente sofrer. Eu lembro de toda a trilogia de Feita de Fumaça e Osso, o quanto eu sofri, o quanto foi difícil. E... vamos ver. Eu acho que eu não vou começar ele ainda, porque eu quero terminar de ler o Wicked Like a Wildfire, que eu dei uma boa avançada ontem, boa mesmo, já tô aqui quase chegando na metade do livro, e eu ainda não estou entendendo por que ele é tão mal avaliado. Eu vou dar uma olhada nas resenhas e ver qual é exatamente a crítica que o povo faz sobre ele, porque até agora a história tá muito, muito boa, tipo, não consegui parar de ler ainda. Toda hora eu paro o que eu tô fazendo, leio algumas páginas, volto, paro, porque ele tá muito interessante. A gente tem uma história aqui meio de mistério, embrenhado com magia e um cenário maravilhoso. Tipo assim, o livro se passa em Montenegro. Se vocês não estão lembrando onde fica Montenegro, é um paísinho, acho que do tamanho de Guarulhos aqui, que fica embrenhado ali no leste europeu. Então tá tudo muito diferente do que eu tô acostumada. A gente, pelo visto, tem um pouco de mitologia até da Romênia aqui no meio. Tá diferentão o negócio. Então vamos ver, não sei ainda por que as pessoas não gostam tanto dele assim. Ai, mas Camila, você considera 3,60 e poucos uma avaliação ruim? Sim. Livro pra mim com avaliação boa no Goodreads é 3,90, 4. Pra mim tá perto de 3,5 é porque é um livro bem mediano. E eu sei que tem aquela coisa, tipo, ai, mas 3 estrelas não é avaliação negativa. Eu sei que não, mas também não é lá muito positiva, né? Então, por enquanto é isso. O livro tá bem legal mesmo. A única coisa que eu não tô lá muito gostosa com ele é que eu tô sentindo que vai ter triângulo amoroso. E, gente, tem uma coisa que eu odeio nessa vida, é triângulo amoroso. Mas ok. Eu vou tentar terminar ele pra depois começar o Muse, mas eu não sei se eu vou conseguir esperar tanto assim. Talvez eu só leia, tipo, o primeiro capítulo. Até caiu aqui. Olá, pessoas! Hoje é sábado e a única coisa que eu tenho pra falar é uma atualizaçãozinha rápida do Wicked Like a Wildfire, que eu continuo não entendendo por que as pessoas não gostam desse livro, porque ele tá ficando melhor a cada página. A gente tem um mistério aqui muito interessante, a gente tem esses personagens indo atrás de pistas, só que não é só o mistério, porque a gente tem todas essas bruxas envolvidas e folclore do leste europeu. Tá muito mágico, tá muito, muito interessante. É um livro que brinca muito com os nossos sentidos, então aqui a gente tem muita menção a cheiro, a gosto, cheiros que despertam memórias, gostos que despertam memórias. E assim, todo mundo, eu acho que às vezes já aconteceu de você sentir um cheiro e lembrar de casa, ou lembrar de alguém, lembrar de um lugar ou uma situação. Então, o livro brinca muito com isso, com coisas que cheiros e gostos podem trazer pra nossa mente. Eu acho que eu termino ele hoje ainda, e aí, se for o caso, eu volto aqui pra falar. Bom, gente, boa noite, e eu terminei. Como eu falei que eu ia terminar, hoje ainda é domingo, eu falei sábado hoje, eu tenho certeza que eu falei sábado, mas hoje é domingo. E eu terminei, acabei de terminar o Wicked Like a Wildfire. Aqui não tá dando pra ver muito bem a capa porque tá branco por trás, deixa eu voltar pra capa mesmo. Na realidade essa capa é toda coloridinha, é bem linda inclusive. E bom, capas à parte, eu continuo sem entender
por que que esse livro não fez sucesso, por que que esse livro não é tão bem avaliado, porque eu realmente adorei a história. Deixei ele agora com 4 estrelas, eu ainda vou ponderar se ele vai entrar na lista de melhores do ano, mas assim, eu gostei muito, cara. A autora brincou muito aqui com aquela coisa de quem é o vilão da história, quem realmente é o vilão, e realmente existe um vilão? Existe essa tal coisa como o certo absoluto e o errado absoluto? Ou é tudo uma questão de ponto de vista e necessidades pessoais? Então, tem muita coisa em jogo aqui, eu acho que vai rolar aí aquela história do bem maior no próximo livro. Isso aqui é uma duologia, inclusive, não sei se eu já mencionei isso. Mas o final foi espetacular, a gente teve muita coisa ali se desenrolando, a gente tem várias pontas abertas pro segundo livro. Aqui terminou com um cliffhanger, assim, enorme, tipo, literalmente um cliffhanger, porque foi, tipo, no alto de um penhasco a última cena do livro. A gente tem representatividade lésbica aqui, a gente tem um romance, 2 romances. Eu lembro que eu tinha comentado, eu acho que eu tava tipo, ai não, vai ter triângulo amoroso. Mas não é exatamente um triângulo amoroso isso que se formou com a protagonista, cara. É um bagulho muito mais complexo, que vai ser, no mínimo, muito interessante no próximo livro. Eu acho que de críticas aqui, eu não tenho muitas. Primeiro, é só uma cena que eu achei que ficou muito tosca, ficou muito Disney, assim, sabe? Muito juvenil, de, tipo, das meninas mostrando seus poderes pras gêmeas aqui, as protagonistas, que eu fiquei tipo, qual foi a necessidade dessa cena? Outra crítica é que, pra mim, no final das contas, o poder da Iris ainda não foi muito bem explicado. Tipo assim, a autora tentou diversas vezes explicá-lo, mas acho que o problema sou eu, porque eu ainda não entendi muito bem. Mas, ok, né? Acontece. E acho que minha última crítica, que não é muito bem uma crítica, talvez, mas é mais uma observação, é que aqui a gente teve aquele velho plot, mas não muito presente, tá? Mas a gente tem aquela situação da menina que é linda, maravilhosa, enfim. E ela não se dá conta disso. E aí, quando surge um boy que se dá conta disso, ela fica tipo... e cai em tudo que ele fala pra ela. Então aqui a gente tem um caso claro de tipo, menina, abre o olho. E aí a irmã dela ainda fala, meu, abre o olho. Porque tá tudo muito, tipo, suspeito. Não é possível que você não tá desconfiando, né, das coisas. E a menina tá lá, tipo... ai, mas ele é gostoso. Sabe? Não chega a ser aquela coisa do... ele disse que sou lindo e agora eu vivo por ele. You are my life now. Não. Mas tem um pouquinho desse deslumbre aí. E por que eu não tô considerando isso uma crítica? Porque não foi algo que realmente tomou conta do livro ou que mudou o curso das ações principais da protagonista. Tipo assim, ela não fez merda por causa disso. E sem contar que é uma coisa que, gente, acontece na vida real, né? A gente sabe, com adolescentes isso acontece, tipo, o tempo todo. Então, é uma coisa real, não adianta ficar muito brava com isso, porque a gente vai acontecer. Você, leitora que tá me assistindo, eu duvido que você nunca, tipo, ficou muito encantada com algum menino na época que você era mais jovem, ou na época que você ainda seja jovem, não sei quantos anos vocês têm que me assistem. Mas, enfim, é basicamente isso, gente. Eu não vou mentir, eu queria já começar a continuação, mas ela vai ter que esperar, porque eu tô com muita coisa na frente. Primeiro, eu tenho o Muse of Nightmares, que, gente, tudo vai parar agora pra eu ler aquele livro. Tudo. Porque... meu Deus. Enfim, não vou falar muito sobre Muse agora. Depois, tem o quê? O Wild Beauty, né? Porque eu falei que eu ia fazer um comparativo entre esses 2 livros. Pra isso, eu preciso ler o Wild Beauty também. E ainda tem o quê? Sim, o nosso projeto de leitura, que pelo visto vai ficar o Príncipe Cruel mesmo, então... já vão aí vendo se vocês vão comprar e-book, se vocês vão comprar físico, se vocês vão pegar emprestado de alguém, vocês vão vendo aí o jeito que vocês vão dar pra estar com o livro, pra gente fazer essa leitura coletiva. Eu vou dar aí um tempinho, vão acompanhando os vlogs, porque aí eu vou dando updates de acordo com as minhas leituras também, pra gente começar junto. Eu sei que ninguém vai conseguir o livro amanhã, então não se preocupem, vão aí tentando conseguir o livro com calma. E... é isso por enquanto. Olá, pessoas! Hoje é quinta-feira. Eu já perdi a noção de quando esse vlog começou, de quando eu vou terminar com ele, não sei. Mas eu queria dar um update aqui sobre o Wild Beauty, que eu já comecei, eu tô aqui em 12% do livro. E eu só queria dizer, em relação ao comparativo, né, dele com o Wicked, que, mano, são 2 livros completamente diferentes.
Ainda que a sinopse possa até ser levemente similar e que as capas sejam quase idênticas, aqui a gente tem uma coisa completamente diferente do Wicked Like a Wildfire, porque aqui a gente tem um livro de realismo mágico, enquanto lá a gente tem uma fantasia, meio que fantasia urbana dentro do YA, né? E se você nunca leu um livro de realismo mágico, cara, eles são diferentes de todos os outros gêneros, de todos os outros livros. Eu gosto muito de realismo mágico, é uma coisa que é muito, muito inspirador, é muito, muito gostoso de ler. E é o caso aqui do Wild Beauty, é completamente realismo mágico, não tem todo aquele apelo de violência e de mistério que tem no Wicked Like a Wildfire. Aqui a gente tem, tipo, toda aquela coisa bem mais lúdica, bem mais mágica, ali mesmo do realismo mágico. Mas o comparativo ainda vai sair, eu ainda vou pegar o vídeo e vou comparar ali vários pontos, como plot, romance, protagonista, sistema de magia, esse tipo de coisa, assim. Mas eu tô bem surpresa, porque ainda que eu soubesse que era um livro de realismo mágico, eu não sei se eu tava tão, talvez, preparada pra tamanha diferença do Wicked Like a Wildfire. Também queria dizer que eu comecei, já li um bocadinho do Muse of Nightmares. Eu tô ali, acho que no capítulo... não lembro. Eu não consegui trazer ele pro trabalho, porque a minha bolsa simplesmente não fechava. Então, 5 dias sem atualizar ele, mas beleza. O livro já tá bombástico, gente. A Laini Taylor é um dos motivos pelos quais eu amo livros, cara, sem brincadeira. Como aquela mulher escreve bem. Então, o livro já tá sensacional. Olá, pessoas! Hoje é domingo, dia de segundo turno de eleição. Infelizmente não consegui votar, tive que justificar o voto, tô aqui em Porto Alegre. Eu queria falar que eu terminei de ler o Wild Beauty. Esse aqui que tá aparecendo aqui não é, né, a capa dele. É o Sky in the Deep, que é o livro que eu vou ler em seguida, mas eu já falo dele já. Vamos falar sobre o Wild Beauty, porque eu tô bem animada. Tô bem feliz com essa minha ideia de ter decidido ler o Wicked Like a Wildfire e o Wild Beauty seguidos pra daí, então, compará-los, né? O vídeo de comparação eu vou gravar assim que eu voltar pra São Paulo. Vai ser um vídeo muito interessante de gravar porque os dois livros não tem nada a ver um com o outro. Nada a ver um com o outro, gente. A capa pode até ser parecida, a sinopse quando você vê pode até ser parecida, mas eles são realmente muito diferentes. E o Wild Beauty eu já adianto aqui nesse vlog, que foi o que eu mais gostei. Eu tenho um fraco por realismo mágico, né? Eu gosto muito, depois da fantasia mesmo, é o meu gênero favorito. E a gente tem aqui um livro repleto de realismo mágico. Um livro com um romance muito sensível, com um personagem, a gente tem 2 protagonistas aqui, a Estrela e o Fel. E a gente tem esse Fel, que foi um personagem tão bem construído, daqueles assim que realmente você se apaixona. E dá pra ver, você consegue muito imaginar ele, você consegue enxergar ele como uma pessoa real. Tudo que a autora colocou nesse livro, a representatividade bissexual, que no caso todo mundo praticamente nesse livro é bissexual, mas tudo isso, a relação entre família, o romance, a revelação de que o que a gente pensava que era, não é. E aí a gente tem uma revelação muito maior, a gente tem uma nota meio triste no final do livro. Então ele deixa, assim, um gosto meio agridoce lá pro final, mas querendo ou não, um final muito lindo, um final feliz. E eu amei, foi um dos melhores que eu li esse ano, gente. Eu não entendo porque esse livro não é tão bem avaliado. Eu acho que as pessoas precisam... Não é todo mundo que consegue digerir muito bem o realismo mágico, porque se você não tá acostumado, o realismo mágico, se você não conhece, né, no caso, realismo mágico difere da fantasia, porque quase sempre ele se passa no nosso mundo, porque ele se passa aqui no nosso mundo, não necessariamente na nossa época, mas mesmo assim, muitas coisas sempre ficam muito em abertos. Por exemplo, a gente sabe que o Wild Beauty se passa nos Estados Unidos, mas em nenhum momento é dito nomes realmente que fazem com que... Estados Unidos. Você não tem nomes de estados, você não tem a palavra Estados Unidos aparecendo. Você deduz, então, a época em que esse livro se passa, a gente consegue deduzir que é agora nos nossos dias mesmo. Mas tudo isso não
por coisas que, diálogos, detalhes que a narrativa dá, não é explícito ali pela autora. Então, o realismo mágico é isso, são livros em que se passam aqui na nossa realidade, mas que acontecem coisas bizarras e que as pessoas não enxergam exatamente como bizarras. Tipo, por exemplo, vamos voltar lá no caso da Ava Lavender, que uma das tias dela, se não me engano, bisavó, sei lá, alguém lá de outras gerações da família dela se transformou num passarinho e tipo, tá, aí fulana se transformou num pássaro pra ficar sempre com o amado dela, e, tipo, tá, ok. Não causa aquela... Meu Deus, mas isso é impossível, sabe? No caso daquele estranhamento. No caso do Wild Bill e as meninas da família, né, no me ouvides, que é muito engraçado porque a palavra, tudo junto, no me ouvides, significa em espanhol não me esqueça, né? No me ouvides. E isso é muito... Eu achei isso sensacional quando eu entendi pela primeira vez. E no caso, essas meninas dessa família, todas elas aí conseguem fazer nascerem flores em todo lugar, assim. Elas têm essas flores dentro delas, elas precisam deixá-las sair, por isso que elas moram nesse lugar, que se chamam de La Pradeira, que é basicamente um enorme jardim. Enfim, eu vou dar mais da sinopse dele no vídeo de comparação. E é isso que faz o realismo mágico ser tão incrível, sabe? Ter todas esses elementos fantásticos e eles não serem absurdos. Então é bem isso mesmo, é um realismo mágico. Enfim, encerrando então agora esse vlog, eu espero que eu tenha animado vocês pra ler algum desses dois livros. Aqui a gente tem o Wicked Like a Wildfire, que é muito mais aquele YA, um meio urban fantasy, só que se passa num cenário completamente diferente do que a gente tá acostumado. Ele tem um clima muito de conto de fada ali, só que ele ainda é essencialmente um livro YA fantástico, um pouco mais do que a gente que já vê mais por aí. Enquanto o Wild Beauty é essa explosão de magia e ele é todo mais diferentão e, enfim, eu recomendo muito, muito que vocês leiam os dois. E agora, né, o Sky in the Deep, que é o que eu falei que eu vou ler em seguida. É um livro que eu tô querendo ler há um bom tempo, é um livro que é muitíssimo bem avaliado. E aqui a gente tem um livro que tem aí, pelo que eu entendi, é uma fantasia estilo Trilogia do Vencedor, que é uma fantasia simplesmente porque não se passa no nosso mundo, assim, é um universo inventado, só que não tem exatamente magia ali. São só realmente reinos, enfim, que não existem no planeta Terra. E não necessariamente no espaço. Enfim, vocês entenderam. E aqui a gente tem muita inspiração viking na história. Então vocês podem até ver pela capa que eu abri aqui. Tem aí esse feeling viking, e eu tô bem interessada sobre isso. Então no próximo vlog vocês vão acompanhar a leitura dele e a continuação aí da minha leitura do Muse of Nightmares, que tá lá em casa, que eu não consegui trazer, e tá incrível, meu Deus do céu. Eu já tô vendo... isso sempre acontece, todo ano. Chega no final do ano, os livros vão começando a ficar melhores, eu não sei porquê. Tipo assim, meu ano de leituras é mediano até chegar no final do ano, e aí de repente começa a vir tiro atrás de tiro. Enfim, é isso. Falem pra mim nos comentários se vocês já leram algum livro de realismo mágico e o que vocês acharam. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!